Deixa eu ver, reconectando. Acabei falando demais, gente. Eu tava aqui tão entretida mostrando pra vocês que eu não vi que tinha dado 1 hora. Meu Deus, falei demais. Então, vou continuar aqui demonstrando. E a terceira parte, né, que ficou lá mais pro final, aquelas letras que são mais incomuns, que são o H, o W e o Y, né? Então, nessas consoantes aqui, você viu, Daniel? Empolguei falando, nem vi. Daí, quando eu vi, tava aqui falando sozinha, meu pai. Então, para essas consoantes que elas são mais atípicas, né? Por exemplo, o Y, o W, o K, a quantidade de exercícios são menores, né? Porque é, as palavras, né, no nosso na nossa língua são poucas. Então, aqui, o W, por exemplo, eu coloquei menos frases, né? Tem menos imagens, né, para você trabalhar aqui. Tem a questão da família silábica que é diferenciada. Então, ele é bem introdutório, bem simples, porque até na própria alfabetização da criança, ela vai ler pouquíssimas palavras com essas consoantes. Então, é mais para conhecimento mesmo da criança. E ele ficou bem para o final, porque são consoantes que são bem raras e que é mais para nível de conhecimento da criança, né? Então, são menos exercícios e são os exercícios diferenciados, né? O Y, por exemplo, é difícil até você encontrar palavras para trabalhar aí a consciência silábica da criança, a família silábica, né, com a criança. Então, até a ficha de leitura não teve palavras assim, porque eram palavras muito difíceis, muito estrangeiras, então não convém trabalhar com a criança assim tão nova. Então, eu nem coloquei para trabalhar. E aqui no final tem as atividades extras, que é muito importante eu demonstrar aqui para vocês. Tem aqui uma parte explicando, porque a apostila ela não está na ordem alfabética, mas isso não quer dizer que a criança não deva trabalhar a ordem alfabética. Claro que ela deve, só que aí, a partir do momento que ela já conheceu todas as consoantes, aí você vai trabalhar a questão da ordem alfabética. E isso você vai trabalhar no final, depois de ter apresentado todas as consoantes, nessas atividades extras. Então, eu venho aqui dando uma explicação como que você vai trabalhar com a criança para fixar nela essa questão da ordem alfabética. Vem uma ficha com o alfabeto aí já com as vogais e as consoantes, né, na ordem alfabética. Aqui na parte cursiva, também para apresentar. E aí vem os exercícios de fixação para que a criança associe, né, tanto a parte imprensa, a letra imprensa, quanto a letra cursiva. E aí vem esses exercícios extras no final, tanto as letras maiúsculas quanto as minúsculas. Aí vem todo o alfabeto trabalhado dessa forma. Depois vem aqui uma atividade para fixar, né, ver se a criança fixou a ordem alfabética. Nessas duas primeiras fichas aqui, deixa eu voltar aqui. Essas duas primeiras fichas, você vai ficar vários dias trabalhando com a criança da forma como eu explico aqui anteriormente. Então, você vai fixar bastante, né, antes de chegar nesse exercício aqui, onde ela vai preencher as lacunas, né? Aqui e aqui tem os exercícios para treinar com a criança a questão do fone inicial. Essa aqui dá para trabalhar até antes, eu coloquei no final, mas ficou mais como revisão. E aí vocês podem olhar, por exemplo, ela vai ver a banana e ela vai escrever aqui a letra B, que simboliza o fone inicial da palavra, né? Que é o B. E assim, com todos os exercícios. Aí tem vários para trabalhar dessa forma. E aqui vai trabalhar a leitura da criança. Todas aquelas palavras que ela trabalhou no decorrer da apostila, né, nas fichas de leituras, vai estar aqui, a criança vai ler a palavra e aí ela vai ligar com a figura que representa. No caso aqui, bebê, ela vai ligar aqui no bebê.
E eu coloquei palavras do mesmo fone para que garanta que a criança esteja realmente lendo. Porque se eu colocar aqui um b, um p, um m, né, um s, e aí a criança, quando ela vê a figura, ela vai deduzir a palavra. Então, quando você trabalha palavras que têm o mesmo fone, o mesmo tamanho, a mesma estrutura, você vai pressionar a criança para que ela realmente leia. Então, tem algumas fichas que as palavras são bem parecidas e a intenção é justamente essa, para que você verifique se a criança está realmente lendo a palavra e não adivinhando qual é a palavra. Então, tem vários desses exercícios no final. E só, aí acaba. Depois desses exercícios, acaba a apostila, certo? Então, vou voltar aqui para mim. Isso. Então, era mais para demonstrar o todo da apostila, né? Porque tem algumas coisas que realmente na amostra grátis não vai dar para perceber. E eu acho que era só, né? Até estourei o meu tempo. Eu tinha comentado com meu esposo assim, acho que uma meia hora. Estourei uma hora e comecei a outra. Deixa eu ver aqui que eu vi que mandaram mais algumas perguntas enquanto eu estava demonstrando. Vou responder essas perguntas para encerrar aí a live. Vamos lá aqui. Qual a ordem para trabalhar as consoantes? Eu já respondi lá na primeira live, né? Você pode escolher ou na forma que está estruturada, né? Ou na forma obedecendo aquelas que a criança pronuncia de forma, né, mais facilitada. A Júlia aí até deu a dica, né, para trabalhar aquelas de pronúncia anteriores para depois as posteriores. E na ordem alfabética. Aí você pode escolher, né? Como é um material digital e é você que vai fazer a impressão, você pode montar na ordem que você desejar, né? Ou seguir a forma como ela foi montada mesmo. Isso fica bem livre para adequar aí com a criança. Quanto tempo, em média, gastar com cada consoante? Tipo, uma consoante por semana? Sim, eu já tinha respondido, né? Mais ou menos isso mesmo, uma consoante por semana. Só tem impressora preto e branco. Você acha que isso prejudica no aprendizado? No aprendizado, não, né? Mas aí, no caso, a questão de chamar a atenção da criança. As crianças, elas gostam de coisas assim mais coloridas, né? Mas dá para trabalhar sim. Não chega a prejudicar o aprendizado. Às vezes vai ficar assim menos chamativo, né, para a criança. E aí eu só recomendaria naquelas que tem a diferença da família silábica, a diferença das cores, você destacar a mão mesmo, né, com o pincelzinho. Gosto muito dos seus materiais. Geusa, que bom. Está com valor normal ou promocional? Está promocional, R$ 29,90 até dia 13 de maio. Depois do dia 13 de maio, eu vou conferir, eu não sei se é R$ 32,90 ou é R$ 34,90. Se não me engano, R$ 32,90. E eu vou colocar, vou conferir e posto lá no Stories para vocês. Mas até o dia 13 tá R$ 29,90. E é só. E aí, para quem me acompanhou, muito obrigada. Eu vou tentar colocar... acho que eu vou colocar no YouTube, porque eu acho que no IGTV não vai colocar uma live assim tão grande, né? Que foi a anterior. Mas aí eu vou subir e de qualquer forma, por 24 horas vai ficar disponível aqui no perfil. Mais alguma pergunta? Eu empolgo, né, gente? É porque eu quis responder todas as perguntas e aproveitar a live para demonstrar o material, essa parte que não dá para perceber aí na amostra grátis, né? Que tem algumas coisas que realmente são diferenciadas de acordo com a consoante. Então, boa noite, obrigada, Júlia. Beijo, perdão, viu, amiga? Ai, só a Maia mesmo para esquecer o nome das amigas. E acho que é só. Então, uma boa noite, um beijo para vocês. Quem for adquirir, espero que goste, que seja assim de muita ajuda. Esse material, assim, ele tá me deixando muito feliz, porque eu fiz
com a intenção de que a minha filha gostasse do material e quisesse fazer as atividades e aprendesse com ele. Mas quando a gente imagina é uma coisa, né? Na prática vira outra. E aí, na semana passada, quando eu comecei a aplicar com ela, que ela ficou super empolgada, e aí parou o momento das nossas atividades e ela foi, pegou a apostila e começou a ficar sozinha, chamou o irmão e pediu eu para ajudar. Gente, eu achei o máximo, eu fiquei pisando em ovos. E hoje ela fez a mesma coisa. De manhã nós fizemos o período de atividades, né? E eu deixei aí quando foi à tarde, eu tava aqui com a menorzinha e ela pegou e sentou do meu lado e ficou, não, eu quero fazer mais alguns, eu quero fazer mais alguns. Eu falei, pronto, pra mim foi assim o ápice, porque era de fato aquilo que eu queria que impactasse nela, né? Ela querer fazer. Então, pra mim foi assim, tudo de bom. Ai, valeu muito a pena. Foram muitos dias ficando até 1 da manhã aí em cima, porque a minha disposição já tá assim bem, né, baixando o nível, já tô no 6º mês, já caminhando pro 7º mês, então da agora pra frente é só baixar, né, o nível de energia. Então eu tava com muito medo de não terminar e eu peguei, corri para poder terminar esse material, porque vai ser muito bom aí na parte do puerpério. Então, boa noite para vocês. Obrigada para quem nos acompanhou aí. Um beijo grande e espero que vocês gostem. Tchau, tchau.